E aí galera, beleza? Marcelo aqui de novo. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês a minha experiência aqui em 6 meses com o carro, um pouquinho mais na verdade, aqui com o Song Pro. E eu notei uns números aqui de quanto que eu gastei com ele, basicamente quanto que eu gastei com combustível, tá? Vou passar uns números aqui para vocês, vou mostrar um pouquinho aqui no painel primeiro alguns dados e depois eu vou comentar. Ó, então aqui as primeiras informações que a gente tem, eu tenho 25% da bateria da última carga e eu tenho de combustível ainda no carro o suficiente para rodar 294 km, o que eu olhei aqui no aplicativo da BYD e significa 30% de combustível que ainda resta aqui no tanque. Eu rodei aqui, ó, no trip, vocês conseguem ver aqui na parte do híbrido, 4.457 km. No modo elétrico eu rodei 3.867 km, mas isso aqui eu posso estar no modo híbrido ligado, enquanto o carro estiver rodando só com motor elétrico, ele conta só o odômetro aqui do EV. E quando ele liga o motor a combustão, aí que ele conta o odômetro anterior que eu mostrei, que é do híbrido. E aí no total, somando esses dois quilometragens, deu um total aqui rodado com o carro de 8.324 km. E aí outra informação aqui que eu quero mostrar para vocês, eletricidade para carregamento, tá? Esse item aqui eu nunca zerei, então desde que eu peguei o carro, todas as carregamentos que eu fiz aqui no Wallbox foram um total de 469,5 kWh. Para facilitar as contas, eu vou marcar como 470 kWh, tá? E aqui também, né, tem a quilometragem que eu já mencionei para vocês, do odômetro total, e um item que eu vou contar aqui no final para vocês, o que eu acho dessa marcação, aliás aqui, de 3,8 litros para rodar 100 km. Vou voltar a câmera aqui então para conversar com vocês. Ó, então vamos lá para os números, vou pegar minha colinha aqui e eu vou aqui na edição colocando para vocês entenderem melhor esses números. Eu fiz um total para rodar esses 8.324 km, eu abasteci 10 vezes o carro e no total eu abasteci 366,9 litros. Então para arredondar, 367 litros até hoje eu abasteci e eu gastei um total de R$ 2.201,50, o que dá na média, a gasolina eu paguei R$ 5,99, tá? O que eu tenho aqui então? Até hoje, eu carreguei o carro como eu mostrei, aqui no wallbox de casa, poucas vezes eu carreguei em outro local, como supermercado, nenhuma vez esse carregamento foi pago. Eu já fiz carregamento, melhor dizendo, pago com o Dolphin, em viagens, mas com o Song Pro nenhuma vez eu tive que pagar por um reabastecimento de recarga, melhor dizendo, tá? Foi só em supermercado de graça ou aqui em casa, que eu já vou comentar um pouco no wallbox como que é. Como aqui no carro eu mostrei para vocês ainda tem 25% de bateria, então eu descontei, isso equivale a 4,5 kW, então lá dos 469,5 kW que eu já carreguei o carro, descontando esses 4,5 fica 465 kW gasto para rodar essa quilometragem toda. Outro item então, como eu falei, eu já abasteci o carro 367 litros. Como ainda tem 30% de combustível aqui no tanque, isso equivale a mais ou menos 15 litros, portanto, para rodar esses 8.324 quilômetros, eu gastei 352 litros. E aí, quais as contas então que eu fiz? Se a gente pegar 8.324 quilômetros e dividir por esses 352 litros que eu gastei até agora, o carro estaria fazendo uma média de 23,6 quilômetros por litro, fora a energia que eu carreguei, mas que, como eu falei, teve custo zero. Por quê? No supermercado onde eu fui não era cobrado, mas foi pequenos carregamentos, tá? Eu diria que 98% das vezes o carregamento foi aqui na minha casa. E aqui na minha casa eu tenho painel solar, tá? E antes de eu ter o carro, eu já fiz um cálculo de mais ou menos quanto que eu precisaria e contratei então para instalar para produção de energia solar o suficiente para atender a minha casa e atender o Dolphin e o Song Pro. E realmente o que eu produzo de energia é um pouco mais do que eu gasto. No cálculo que eu fiz para instalar o painel solar, a estimativa é que em menos de 4 anos, só pela economia do gasto de energia da casa, o que eu gastava antes de energia e o que eu gasto hoje, que é a tarifa mínima, em menos de 4 anos, os painéis solares vão estar pagos. Portanto, no meu modo de ver, o carregamento dos dois carros sairiam de graça, porque o painel solar vai durar algumas décadas e nesse período todo, a partir ali de 4 anos, eu vou estar sempre pagando tarifa mínima e tendo toda a produção que atende a minha casa e o carregamento dos dois carros. Tá? Então, se a gente considerar que o custo de carregamento elétrico aqui do Song Pro for zero, então o único custo que eu tenho foi de combustível e equivaleria a uma média de quilômetros por litro rodado de 23,6, como eu falei. Aí eu fiz um cálculo aqui, caso alguém queira considerar a energia. Eu não lembro exatamente quanto que está o quilowatt em reais, mas pelo que eu me lembro, antes de eu instalar os painéis solares, aqui para mim, aqui na região, aqui na Copel, que é no Paraná, seria em torno de 80 centavos o quilowatt. Tá? E aí vocês podem fazer o cálculo aí na região de vocês, se for um valor diferente. Portanto, esses
465 kW que eu já carreguei o carro, se a gente contar que custa 80 centavos cada quilowatt, isso equivaleria mais ou menos a R$ 372. E aí, se a gente quiser converter esses R$ 372 em combustível, em gasolina, como eu paguei uma média de R$ 5,99 o litro de gasolina, esses R$ 372, que supostamente eu gastaria se eu estivesse pagando a energia a 80 centavos, equivaleriam a 62 litros de combustível. E aí, se a gente quiser somar, então, os 352 litros que eu realmente usei no Song Pro, mais esses 62 litros que equivaleriam a esse custo de energia, eu teria gasto um total de 414 litros para rodar com o Song Pro. E aí, se eu dividir os 8.324 km rodados por esses 414 litros, ele faria uma média, então, de 20,1 km por litro. Tá? Outro detalhe, então, que eu mostrei ali para vocês no multimídia, ele informa que eu gasto 3,8 litros para rodar 100 km. E aí essa média já dá um valor um pouco mais alto do que o real. Se a gente dividir os 100 km por 3,8 litros, a gente teria uma média de 26,3 km por litro. O que é mais do que os 20,1 que eu mencionei na última conta, ou do que o que, no meu entender, é o real, para a minha realidade, de 23,6 km por litro, mais a energia, que no meu caso, como eu falei, sairia de graça. E aí? O que vocês acham desses cálculos, dessa média? Claro que a gente não compra um carro desse pensando na economia de combustível, isso seria um fator a mais. Eu acho que quem decide por um carro desse é porque quer um carro desse porte, um SUV médio, nessa faixa de preço, com tudo que ele atende. Mas confesso que é um valor que anima também. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham, se concordam com esses cálculos ou não, e alguma sugestão de vídeo, compartilha, deixa o like e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu, até o próximo vídeo.